Um milionário abriu a porta do escritório e, no mesmo instante, sentiu o chão sumir dos pés. Lá dentro, a empregada da mansão estava sentada na cadeira dele, cercada por dinheiro, o cofre completamente aberto atrás dela. Ele ficou chocado, furioso, incapaz de entender o que estava vendo. Mas o que ele descobriu naquele dia mudou tudo na vida dele. O relógio digital da mansão marcava 5h58, quando as luzes do corredor acenderam automaticamente, desenhando linhas claras sobre o chão de mármore. A casa inteira despertava em silêncio. Um silêncio calculado, rígido, idêntico ao homem que a comandava. Vitor Leme. 42 anos, postura impecável, mente afiada como lâmina. Um homem que não acreditava em sorte, em coincidências, muito menos em pessoas. A confiança para ele era um luxo caro demais. Desceu a escada sem tocar no corrimão, como fazia todas as manhãs. O café já estava servido, as correspondências separadas, a mesa alinhada milimetricamente. Nada fora do lugar, exatamente como ele gostava. Só que naquele dia, seu olhar parecia ainda mais afiado que de costume. Havia algo no ar, algo que incomodava. Não era exatamente medo, nem suspeita. Era pior, sensação de perda de controle. Vitor serviu o café sozinho. Ele não permitia que ninguém tocasse em sua xícara e abriu o notebook. Os números da empresa apareceram na tela. E de novo, aquela inquietação. Inconsistências, murmurou, franzindo a testa. Mas antes que pudesse aprofundar, ouviu passos leves no corredor. Carla Menezes, a empregada da casa, surgiu na porta da cozinha. Uniforme impecável, cabelo preso, passos silenciosos. Ela sempre parecia se mover sem deslocar o ar. Bom dia, Sr. Vitor, disse com voz suave. Ele respondeu apenas com um aceno curto. Carla era eficiente, disciplinada e praticamente invisível. Exatamente o tipo de pessoa que Vitor preferia ter na mansão. Nunca fazia perguntas, nunca cometia erros. Nunca se impunha. Se havia alguém ali que não chamava a atenção, era ela. Mas, naquela manhã, algo no olhar dela capturou o dele por um segundo. Uma preocupação discreta, escondida, como se ela mesma também sentisse que havia algo errado naquela casa. Carla baixou os olhos imediatamente, voltando ao trabalho. Não era de invadir territórios, especialmente o território emocional do patrão. Enquanto ela arrumava as frutas na bandeja, uma voz fraca ecoou pelo corredor. Filho! Vitor levantou sem hesitar. Dona Alzira surgiu apoiada em sua bengala, mas com a elegância que nunca perdeu. Aos 76 anos, mesmo frágil, havia nela uma autoridade suave capaz de quebrar a blindagem do filho. Mãe, eu pedi para me chamar quando acordasse. Ele tomou seu braço, guiando-a com cuidado. Deveria ter me esperado. Ah, deixe disso. Ela sorriu. Eu só quis ver você antes do trabalho. Carla observava discretamente, e Vitor, que ignorava praticamente todos os olhares, notou o jeito como ela se aproximou devagar para ajudar, sem interferir demais. Dona Alzira gostava dela. Isso era evidente. Obrigada, minha filha, disse a idosa quando Carla ajeitou a almofada da cadeira. Você sempre sabe o que fazer. Carla sorriu tímida. Vitor desviou o olhar. Não porque o gesto o incomodava, mas porque era o tipo de gentileza que ele mesmo não sabia oferecer. Ele abriu relatórios no notebook enquanto a mãe provava o chá. Dona Alzira observava o filho de longe, entendendo sua inquietação antes mesmo que ele percebesse. Está preocupado com algo? Perguntou ela com aquela voz que parecia atravessar qualquer defesa. Vitor respirou fundo. Os números da empresa estão estranhos. Não é nada concreto ainda, mas não batem. Já falou com o Renato? Perguntou ela. Renato Sanches, o advogado da família há mais de 20 anos, homem de confiança, ao menos oficialmente. Ainda não, respondeu Vitor.
Só quero ter certeza antes de fazê-lo. A idosa inclinou a cabeça, como quem carrega uma intuição antiga. Cuidado em quem você confia, meu filho. Ele franziu a testa. A senhora está insinuando algo? Não, disse ela com serenidade. Só estou dizendo que, às vezes, quem parece mais fiel é quem mais sabe nos ferir. Vítor ficou em silêncio por longos segundos. Carla, que organizava a mesa por perto, sentiu a tensão, mas continuou seu trabalho como se não tivesse ouvido nada. A rotina da manhã continuou, mas o incômodo de Vítor só crescia. À tarde, chamou técnicos para atualizar o sistema de segurança da casa. Câmeras novas, travamentos biométricos e, principalmente, um novo painel de acesso ao escritório. Quando os técnicos foram embora, ele reforçou a instrução. Ninguém entra no escritório sem minha autorização. Ninguém, repetiu, olhando diretamente para os funcionários alinhados. Carla assentiu com a cabeça junto aos demais, mas, ao contrário dos colegas, ela compreendeu que algo muito sério estava acontecendo. Dona Alzira observou tudo do sofá com expressão preocupada. Vítor, você está exagerando, murmurou. Mãe, por favor, não discuta isso comigo agora. Ele subiu as escadas, deixando um rastro pesado no ar. Carla recolheu as bandejas enquanto Dona Alzira suspirava. Você percebeu? Não percebeu? Perguntou a idosa baixinho, olhando para Carla. A jovem hesitou antes de responder. Percebi que ele está pressionado. Pressionado é pouco. A idosa ajeitou a manta nas pernas. Há semanas ele anda desconfiado de tudo e de todos. Só vive trancado naquele escritório, como se estivesse lutando contra algo que ninguém pode ver. Carla abaixou os olhos. Espero que ele resolva logo. Espero que ele aceite ajuda antes que tudo desmorone, disse a idosa, com um olhar que atravessou Carla de um jeito estranho, quase intencional. A noite caiu lentamente. Os funcionários já tinham ido embora. Carla atravessava o corredor para fechar as cortinas quando percebeu algo estranho. A porta do escritório de Vítor estava entreaberta. Ele nunca, jamais deixava a porta aberta, nem por descuido. Carla se aproximou com passos contidos, o coração batendo um pouco mais rápido pela estranheza do momento. Empurrou a porta, só um pouco. O cofre atrás da mesa estava destrancado, a porta pesada escancarada, o interior exposto. E mais, uma das gavetas da mesa estava aberta, algo que Vítor odiava profundamente. Carla sentiu um arrepio subir pelas costas. Ela conhecia a rotina dele. Ela sabia como cada detalhe daquela sala funcionava, e aquilo não fazia sentido. De repente, ouviu passos vindos do fim do corredor. Carla se afastou da porta rapidamente antes que alguém percebesse que ela estava ali. Vítor apareceu, tenso, celular na mão, falando baixo com alguém. Eu disse que não quero mais erros, Renato. Isso não fecha. Esses valores não fecham. Ele desligou de forma brusca. E quando passou pela porta do escritório, parou. Olhou para o cofre aberto. Seu rosto empalideceu. Lentamente, ele empurrou a porta até fechá-la. Mas Carla viu cada reação, cada sombra no olhar dele, cada centímetro da preocupação que ele tentou esconder. E naquele instante, ela soube que algo estava prestes a ruir naquela casa. Algo grande, algo perigoso, algo que ninguém imaginava. E pela primeira vez em anos, Carla Menezes não conseguiu evitar o pressentimento. Logo, muito em breve, ela estaria no centro daquela tempestade. A chuva começava a cair quando Carla deixou a mansão Leme naquela noite. As luzes do portão se fechando atrás dela sempre traziam uma sensação mista, alívio por sair do ambiente rígido e silencioso e um peso inexplicável que carregava desde o primeiro dia em que pisara ali. Carla caminhou até o ponto de ônibus, o casaco fino protegido pela bolsa que ela levantava acima da cabeça.
O contraste entre a mansão sofisticada e as ruas simples que percorre todos os dias nunca deixou de ser gritante. Quando chegou ao bairro humilde onde morava, o cheiro de terra molhada a recebeu com familiaridade. Entrou no pequeno apartamento, acendeu a luz e respirou fundo. Ali era seu mundo. Pequeno, apertado, mas sincero. Ela pendurou o casaco, tirou os sapatos e só então ouviu a tocinha fraca vinda do quarto. "Mãe!" chamou, entrando devagar. Sobre a cama simples estava a mulher de 58 anos, que já não era a mesma desde a doença no pulmão que a deixara frágil, dependente, com respiração curta. "Chegou tarde hoje, filha", disse a mãe, oferecendo um sorriso cansado. "Tive que esperar a chuva diminuir", Carla respondeu, puxando uma cadeira para perto. Ela ajeitou o travesseiro da mãe e percebeu a caixa de remédios quase vazia. Já está acabando?" "Sim, mas amanhã resolvemos isso." "Obrigada a Deus", pensou Carla. Desde que começara a trabalhar para Vitor Leme, conseguia pagar o básico com mais tranquilidade. Comida, remédios, contas, nada sobrava, mas nada faltava. E isso, para ela, já era riqueza. Enquanto a mãe bebia água, Carla abriu sua velha mochila e tirou de lá um caderno grosso, já desgastado. Riscados. Cálculos. Tabelas feitas à mão. Nenhuma pessoa que convivesse com ela na mansão imaginaria aquilo. Carla, por um instante, passou a mão sobre a capa do caderno, como se estivesse tocando algo precioso, e doído ao mesmo tempo. A mãe a observou. "Você viu seu caderno antigo de novo", murmurou. Carla sorriu de canto. "Eu estava lembrando das aulas." A mãe inspirou fundo. "Você nunca deveria ter largado a faculdade, minha filha." Carla desviou o olhar. Aquele era um assunto que apertava feridas. "Eu fiz o que precisava ser feito", disse, simples. E era verdade. Carla fora uma das melhores alunas do curso de Ciências Contábeis. Notas altas, raciocínio brilhante, memória visual de impressionar qualquer professor. Ela entendia números como outras pessoas entendiam música, com naturalidade, com instinto. Mas quando a mãe adoeceu de repente, tudo mudou. 3 empregos, noites em claro, turnos dobrados. A universidade não cabia mais na realidade. Ela trancou a matrícula, nunca voltou. E isso não era problema, exceto por um detalhe. Carla ainda enxergava o mundo através das contas, extratos, despesas, fluxos, padrões. E foi justamente esse olhar que a fizera perceber, desde as primeiras semanas na mansão, que havia algo errado nas finanças dos Leme. Não eram erros óbvios, não eram desvios escancarados, eram pequenas sombras, valores redondos demais em certas notas, despesas repetidas, intervalos de datas suspeitos. Carla nunca mencionou nada. Não era seu lugar. Mas não conseguia não ver. Enquanto ela somava mentalmente os números rabiscados no caderno, a mãe falou, quebrando o silêncio. "Você está preocupada com seu patrão, não está?" Carla ergueu os olhos, surpresa. "Como sabe?" A mãe deu um sorriso fraco. "Porque você só fica desse jeito quando vê alguém indo para um buraco e não pode avisar." Carla suspirou. "A senhora conhece ele. É impossível conversar com o Sr. Vitor. Ele não ouve ninguém. Ele só confia nele mesmo." "Mas às vezes", respondeu a mãe, "quem menos ouve é quem mais precisa escutar." Carla não respondeu, mas o cofre aberto, os papéis espalhados, a expressão de Vitor, nada daquilo saía de sua mente. Na manhã seguinte, quando Carla chegou à mansão, encontrou Dona Alzira sentada no jardim, envolta no roupão florido. O vento frio fazia as folhas dançarem ao redor dela, mas a idosa parecia tranquila. "Bom dia, minha filha", disse com ternura. "Bom dia, Dona Alzira. A senhora está bem?"
Estou. E você está com esse olhar desde ontem. Carla quase sorriu. A idosa tinha uma sensibilidade quase sobrenatural. Eu só estou cansada. Não está não, corrigiu Alzira. Está inquieta. E eu sei exatamente o motivo. Carla congelou. A idosa apoiou a mão na dela. Meu filho está diferente, mais tenso, mais desconfiado. Ele não fala, mas eu vejo. E você também vê, Carla. Eu sei que vê. Carla baixou os olhos, incerta. Dona Alzira continuou. Você percebeu algo, não percebeu? Por um segundo, Carla pensou em negar, em fugir, em não se envolver. Mas a lembrança do cofre aberto atravessou seu peito como um sinal. Eu notei algumas coisas pequenas, mas não sei se é o meu lugar dizer. Dona Alzira respirou fundo. Carla... Dona Alzira começou segurando sua mão com firmeza. Eu sei que você enxerga o que ninguém nessa casa enxerga. Carla tentou sorrir. Eu só observo, senhora. Não, a idosa corrigiu suavemente. Você entende. Já me disse uma vez, sem querer, que estudou contabilidade, não disse? Carla congelou. Ah, isso foi há muito tempo. Quase 3 anos de faculdade, mas tive que parar por causa da minha mãe. O conhecimento não some só porque a vida ficou difícil, disse Alzira com uma sabedoria tranquila. E eu preciso desse conhecimento agora, minha filha. Carla engoliu seco. A idosa aproximou ainda mais o rosto, quase sussurrando. Meu filho não escuta ninguém. Acha que confiar é sinal de fraqueza. Mas eu sei que alguém está roubando a nossa família. E sei que você pode ver o que eu não consigo ver. As palavras atravessaram Carla como um pedido impossível de ignorar. Eu não posso acusar ninguém, ela disse, aflita. E se eu estiver errada? Então veremos que não há nada. A idosa apertou sua mão. Mas se estiver certa, você terá salvado meu filho e tudo o que construímos. Por favor, só dê uma olhada. Só confirme se sou eu que estou ficando paranoica. Carla respirou fundo. O pedido não era sobre dinheiro, era sobre confiança, sobre o medo silencioso de uma mãe. E pela primeira vez, ela respondeu não como empregada, mas como alguém que devia algo àquela mulher tão generosa com ela. Está bem, Dona Alzira, eu vou olhar. A idosa sorriu, um sorriso que misturava alívio e dor. Eu sabia que podia contar com você. Carla desviou o olhar, tomada por uma responsabilidade que nunca pediu, mas que não conseguia ignorar. Naquela tarde, enquanto Vítor participava de uma reunião externa, a casa ficou vazia, silenciosa, lenta, quase respirando ao ritmo da hesitação de Carla. Ela caminhou pelo corredor até a porta proibida, o escritório. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar no chão de mármore. Ela olhou para os lados. Ninguém. Segurou a maçaneta com as mãos úmidas e abriu. O ambiente estava impecável, extremamente organizado, quase arrumado demais. Foi isso que chamou sua atenção. Ela abriu o cofre com a combinação que Dona Alzira havia confidenciado para ela. Não para roubar, mas para conferir os valores registrados no livro caixa. Assim que abriu, seu coração acelerou. Isso não bate com o que está anotado, murmurou. Carla caminhou até a mesa. Puxou uma gaveta. Documentos, extratos, notas. A organização era tão rígida que qualquer desvio ficava evidente. E ficou. Isso não está certo, murmurou tocando as folhas. Havia números repetidos, datas incompatíveis, assinaturas digitalizadas. E a pior parte, o livro caixa registrava um valor, o cofre, outro. A respiração de Carla ficou curta. Ela levou uma pequena parte do dinheiro do cofre para a mesa, organizou por categorias, valores, datas, separou por montes para comparar com os extratos que encontrara. E quanto mais comparava, mais percebia. O dinheiro ali não batia com os registros oficiais. E então ela precisou pegar mais.
Voltava ao cofre, conferia notas específicas, analisava selos bancários, voltava à mesa. Foi assim que, sem perceber, o escritório antes impecável se transformou em pilhas de notas organizadas, extratos alinhados, caderno aberto, cálculos escritos à mão. Ela estava tão mergulhada que não ouviu passos no corredor, nem sentiu a porta se abrir. Quando levantou os olhos, seu sangue gelou. Vitor Leme estava parado na porta, olhos arregalados, mãos trêmulas, choque puro. A cena parecia saída de um pesadelo para ele. A empregada, sentada em sua cadeira, cercada por dinheiro, papéis, notas. O cofre aberto atrás dela, a expressão dele passou por choque, descrença, e então endureceu. Ele deu um passo à frente. A voz saiu grave, contida, mas cheia de fúria. Carla, o que você está fazendo com o meu dinheiro? A pergunta ecoou como um tiro dentro do escritório. O grito não apenas preencheu o escritório, ele o rasgou. Carla congelou. Ficou estática com a caneta na mão, o caderno aberto, as pilhas de dinheiro separadas em montes impecavelmente alinhados. Por um instante, ela achou que não tinha voz. Senhor Vitor, tentou dizer, levantando-se devagar. Mas ele não queria explicações. Ainda não. Ele queria respostas, ou talvez queria um culpado. Você invadiu meu escritório? Ele avançou um passo, os olhos queimando. Abriu meu cofre? Mexeu no meu dinheiro? Carla recuou instintivamente. Eu posso explicar. Explicar o quê, Carla? Ele cortou, a voz carregada de incredulidade e raiva. Eu deixo esta casa por algumas horas e quando volto encontro isso. Ele apontou para a mesa. Notas separadas, extratos abertos, assinaturas digitalizadas comparadas lado a lado. Uma investigação completa, feita por ela. Você tem ideia do que isso significa? Ele perguntou mais baixo, mas ainda mais perigoso. Carla tentou manter a postura. Senhor Vitor, por favor, eu não peguei nada. Eu só estava conferindo... Conferindo? Ele riu. Um riso amargo, indignado. Conferindo o meu dinheiro? Baseado em quê? Quem você pensa que é? Carla respirou fundo. Ela sabia que precisava dizer a verdade. Mas a verdade, naquele momento, parecia uma corda esticada entre dois abismos. Eu encontrei inconsistências, sussurrou. E Dona Alzira? Ela se calou imediatamente, mas já era tarde. Vitor estreitou os olhos. Minha mãe? A voz dele mudou. O que ela tem a ver com isso? Carla engoliu em seco. Ela só pediu que eu olhasse, senhor. Não para mexer em nada. Só para ver se eu notava alguma coisa estranha. Vitor respirou fundo, incrédulo. Passou a mão pelos cabelos, dando as costas por um instante. Isso só pode ser um pesadelo, murmurou. Ele virou novamente, agora mais frio do que furioso. Minha mãe pediu que você invadisse meu escritório, que você abrisse meu cofre? Perguntou, cada palavra cortada. Carla tentou explicar. Ela está preocupada, senhor. Muito preocupada. Ela disse que o senhor está tenso, desconfiado, e que alguém poderia estar desviando. Ela não terminou a frase, porque Vitor ficou imóvel, como se a palavra desviando tivesse atingido exatamente o ponto que ele tentava esconder de si mesmo. E você acha que é quem para confirmar algo assim? Ele perguntou, a voz ainda baixa, mas afiada como aço. Uma empregada! A palavra doeu, mas Carla não recuou, não mais. Eu não fiz isso por mim, disse com firmeza surpreendente. Fiz pela sua mãe, porque ela pediu. E por quê? Ela hesitou. Porque os números não batem de verdade. Ela achou que havia algo errado. E havia mesmo. Senhor Vitor, isso não fecha. Nada fecha. Seus números estão sendo manipulados. Seus valores estão sendo drenados há anos. Um silêncio pesado se instalou. Vitor se aproximou da mesa, pegou um extrato, depois outro e outro. Ele não queria acreditar, mas os olhos não mentiam. Isso...
Ele franziu o senho. Essas datas, essas assinaturas, esses valores repetidos. Ele bagunçou os papéis sem perceber que repetia exatamente o movimento nervoso de seu pai, anos antes, quando descobriu o primeiro buraco nas contas da empresa. Seu coração disparou. Carla observava atentamente. Eu não mexi em nada que não fosse necessário, ela disse, tentando controlar a respiração. Só organizei para comparar. Se o senhor quiser, eu posso separar tudo de volta. Eu não toquei em nada que fosse sigiloso. Você tocou em tudo que é sigiloso. Ele explodiu novamente. Este escritório é meu, meus documentos, meu cofre. Ele caminhou até o cofre ainda aberto. Passou a mão nos valores restantes. E então encarou Carla. Como você sabia a senha? Carla parou. Era a pergunta que ela temia. Mas não podia mentir. Sua mãe me disse, respondeu simplesmente. Vítor fechou os olhos por alguns segundos, como se isso pudesse reorganizar o caos interno. Quando abriu, sua expressão era menos furiosa, era mais traída. Minha própria mãe, murmurou quase sem voz. Pediu para você me vigiar? Carla balançou a cabeça. Não, nunca foi isso. Ela só queria ajudar. Ela disse que o senhor não confia em ninguém e que isso pode te machucar. Ela pediu que eu apenas olhasse se havia algo estranho. Só isso. Vítor apoiou as mãos na mesa. Ele não gritou. Não explodiu. O silêncio dele, agora, era mais perigoso que qualquer grito. Saia, disse enfim, sem olhar para ela. Carla piscou, surpresa. Senhor? Saia, repetiu. Antes que eu perca a cabeça de vez. Ela hesitou. Eu posso recolher tudo antes... Eu disse saia! A voz ecoou pelo escritório inteiro. Carla respirou fundo, ferida, mas firme, e caminhou em direção à porta. Mas quando estava prestes a sair, Vítor acrescentou, num sussurro cheio de sombras. E não chegue perto desse escritório outra vez. Nunca mais. Ela parou na porta. Quase virou o rosto, mas não virou. E saiu. O corredor estava silencioso demais. Carla caminhou lentamente, a respiração presa, o coração batendo rápido demais. Ela não sabia se tinha ajudado ou arruinado tudo. Dentro do escritório, Vítor permaneceu parado por longos minutos, olhando o cofre aberto, olhando as notas, olhando as provas sem querer admitir que eram provas. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. Mas estava diante dele. E pela primeira vez, ele não conseguia fugir, nem controlar, nem negar. Ele estava diante da primeira rachadura real na fortaleza que construiu. E, ironicamente, quem lhe mostrou isso não foi um executivo, nem um auditor. Foi a empregada que ele sempre considerou invisível. Mas o dia ainda não tinha acabado. E enquanto Vítor encarava o abismo das próprias finanças, uma figura se aproximava silenciosamente pelo corredor, usando bengala, movendo-se devagar, mas com determinação. Dona Alzira. Ela tinha ouvido a porta bater, tinha ouvido a voz do filho, tinha ouvido Carla sair, e sabia, no fundo da alma, que o que estava por vir mudaria tudo. O silêncio após a saída de Carla ainda ecoava quando a porta do escritório se abriu lentamente. Vítor. A voz de Dona Alzira entrou primeiro. Ele fechou os olhos. Aquilo ele não esperava. Aquilo ele não queria. Pelo menos não agora. Vítor respirou fundo e virou-se, tentando recuperar a compostura, mas a mãe percebeu a tensão assim que cruzou a porta. Ela sempre percebia. O que aconteceu aqui? Perguntou, olhando primeiro para ele, depois para a mesa. O escritório estava irreconhecível. Papéis espalhados, notas empilhadas, extratos comparados, o cofre escancarado. Nada combinava com o filho meticuloso que nunca deixava um lápis fora do lugar. Dona Alzira apoiou as duas mãos na bengala, o olhar firme. Vítor, fale comigo.
Ele passou a mão pelos cabelos exausto, tenso, confuso. Aconteceu que sua protegida estava mexendo no meu dinheiro, disse ele carregado de ironia, e aparentemente com a sua autorização. A idosa não piscou. Eu pedi que ela olhasse, sim, respondeu calma. Vitor arregalou os olhos. Então você admitiu. Claro que admito, ela disse com firmeza surpreendente. Porque eu confio nela. E porque eu tinha razão. Ela caminhou devagar até a mesa. Pegou um dos extratos, depois outro, e então olhou para o filho. Isso está errado. Totalmente errado. Vitor respirou fundo, irritado e vulnerável. Mãe, não faça isso. Não defenda quem não entende nada do que está dizendo. Isso aqui, ele apontou para os papéis, não é brincadeira, é a empresa da nossa família. E exatamente por isso eu pedi ajuda, respondeu ela. Você está tão obcecado em desconfiar do mundo que não enxerga quem te rouba de verdade. O impacto da frase o fez travar. Onde quem me rouba? Ele repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. A senhora está dizendo que... Estou, a idosa confirmou. Renato. O nome caiu como pedra. Vitor recuou um passo. O Renato? O advogado da família? A pessoa que trabalhou ao lado do pai e está conosco há 20 anos? Pessoas antigas também cometem erros antigos, disse ela, com um brilho triste nos olhos. Seu pai desconfiou dele antes de morrer, você sabia? Vitor empalideceu. Isso não é verdade. É sim. Ele me disse no hospital, mas você nunca quis ouvir. Estava ocupado demais tentando ser forte, tentando controlar tudo. Esqueceu que às vezes quem está mais perto é quem nos corta primeiro. A frase atravessou o filho como um golpe. Dona Alzira colocou os extratos sobre a mesa, lado a lado, apontando com o dedo trêmulo. Olhe, Vitor, datas duplicadas, assinaturas digitalizadas, transferências que só poderiam ser feitas por alguém com acesso às contas centrais. Isso não é erro, isso é desvio. E é coisa de gente que sabe exatamente o que está fazendo. Vitor se aproximou. Ele não queria admitir, não queria sequer considerar, mas quanto mais comparava, mais percebia. Carla estava certa, a mãe estava certa e ele estava cego. Não, sussurrou passando a mão no rosto. Não pode ser, não o Renato. Ele é. É o que você acha que ele é, completou a mãe. Não o que ele se tornou. Vitor sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele afundou na cadeira, o corpo pesado, a respiração curta. Eu gritei com ela, confessou num sussurro quase infantil. Eu tratei Carla como se fosse uma criminosa, sendo que... Ele olhou para a mesa bagunçada. Foi ela quem viu o que eu não quis ver. Dona Alzira se aproximou, colocou a mão no ombro do filho. Um gesto raro, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Meu filho, você sempre achou que confiar é fraqueza, mas confiar na pessoa certa é força. Carla não fez isso por dinheiro. Ela fez isso porque me ouviu, porque viu seu desespero, porque se importa mais com essa casa do que muita gente que faz parte dela há anos. Ele baixou a cabeça. Era difícil admitir, mas era verdade. Dona Alzira continuou. E se você quer descobrir toda a verdade, vai precisar dela. Vitor levantou o olhar. Como assim eu vou precisar dela? Porque ninguém enxerga esses padrões como ela, disse a mãe. Carla tem um olhar que seu pai chamava de olhar de águia. Ela vê onde ninguém vê. Ela entende números. E ela entende pessoas. Vitor engoliu seco. Era a última coisa que esperava ouvir. Você está dizendo que a empregada deve me ajudar a desmontar um esquema de desvio milionário? Dona Alzira sorriu, mas com tristeza.
Estou dizendo que a pessoa mais simples desta casa é a única que realmente está do seu lado. Os dois ficaram em silêncio. O peso das revelações pairava no ar como tempestade prestes a cair. E então, com uma voz firme, decidida, Vitor disse: "Chame Carla de volta." Dona Alzira o encarou, satisfeita. "Não", ela ergueu um dedo. "Você vai até ela. Quem errou foi você. E quem precisa pedir desculpas também é você." Vitor respirou fundo. Cada palavra doía, mas era verdade. Ele levantou devagar, ajeitou a gravata como se preparasse uma armadura e finalmente disse o que, até algumas horas atrás, seria impensável. "Está bem, eu vou atrás dela." A idosa sorriu aliviada. "Agora sim, meu filho. Agora você deu o primeiro passo certo em anos." Vitor caminhou até a porta, mas antes de sair, Dona Alzira acrescentou: "E Vitor?" Ele se virou. "Daqui para frente deixe essa porta aberta." Ele olhou o escritório. O espaço que sempre manteve fechado, intocável, inacessível. E entendeu. A porta aberta não era sobre segurança, era sobre confiança. "Vou deixar", respondeu baixo. E saiu. Enquanto caminhava pelo corredor, com a mente em frangalhos e o coração pesado, só uma coisa era certa. A verdade estava apenas começando a aparecer. E Carla seria peça essencial na queda de um homem em quem ele confiou a vida inteira e na reconstrução de tudo que ele quase perdeu. O carro estacionou diante do prédio comercial com um chiado discreto dos pneus molhados. A chuva fina ainda caía, riscando o para-brisa como fios de vidro. Vitor desligou o motor, respirou fundo, olhou para o banco ao lado. Carla estava ali, quietinha, mãos entrelaçadas no colo, olhar baixo, mas firme. A caminho dali, ele tentara falar com ela 3 vezes. 3 vezes falhou. Agora só o silêncio deles preenchia o carro. Um silêncio pesado, mas necessário. "Está pronta?" ele perguntou enfim. Carla engoliu seco. "Eu não sei, senhor, mas estou aqui." Ele assentiu. E essa simples frase dela, "estou aqui", pesou mais do que qualquer demonstração de lealdade que ele já recebera de alguém da própria equipe. Os dois desceram. No elevador, Carla observava os números mudando, enquanto o coração dela acelerava. Vitor observava a própria postura refletida nas portas de aço. Parecia forte, mas por dentro estava em pedaços. Quando as portas se abriram, Renato Sanches estava esperando. Elegante como sempre, terno impecável, sorriso calculado. "Vitor", disse ele, abrindo os braços como se estivesse reencontrando um grande amigo. "Recebi sua mensagem." "O que houve?" "Você parecia tenso." Vitor não respondeu. Carla deu um passo discretamente atrás dele. Renato olhou para ela surpreso e por um instante irritado. "A funcionária?" disse em tom baixo. "O que ela está fazendo aqui?" "Ela está comigo", cortou Vitor firme. Renato piscou, confuso. "Com você? Para quê?" "Para mostrar o que você fez." O advogado congelou. Vitor entregou a ele a pasta que segurava, a pasta que Carla montara com cada prova, cada extrato adulterado, cada nota fiscal duplicada, cada transferência irregular. Renato segurou o envelope sem abrir. "O que é isso?" perguntou com meio sorriso. "Algum equívoco burocrático?" "Não", Vitor respondeu gelado. "É o rastro do que você fez com a minha empresa, com o meu dinheiro, com a confiança da minha família." O advogado finalmente abriu a pasta, retirou os documentos, folheou e aos poucos sua expressão mudou. Primeiro incredulidade, depois preocupação e por fim arrogância. "Ah", ele disse, respirando fundo e forçando um sorriso. "Agora entendi. Isso aqui é um mal-entendido. Um maldito mal-entendido criado por alguém que..." Ele lançou um olhar venenoso para Carla. "Claramente não entende nada de contabilidade." Carla sentiu um arrepio subir pelas costas.
Mas antes que ela pudesse falar, Vitor avançou um passo à frente. Cuidado com o que diz, alertou firme. Ela entende mais do que você imagina. Foi ela quem encontrou tudo isso. E foi minha mãe quem pediu para verificar. A menção a Dona Alzira fez Renato empalidecer, por apenas um segundo, mas foi suficiente. A sua mãe, repetiu ele agora mais contido. Ela não entenderia documentos complexos. Mas eu entendo, Vitor retrucou. E tudo isso aqui, apontou para a pasta, é prova suficiente para te destruir. Silêncio, pesado, frio, quase palpável. Renato tentou recuperar a compostura. Vitor, você me conhece. Eu jamais... Conheço sim, interrompeu o milionário com voz grave. Eu confiei em você mais do que confiei em qualquer pessoa depois da morte do meu pai. E você usou isso. Me destruiu por dentro e teria destruído nossa empresa se não fosse por ela. Ele apontou para Carla. O olhar de Renato tornou-se felino. Então, é isso? Disse com sarcasmo crescente. Você vai acreditar na palavra de uma empregadinha? Numa mulher que limpa chão? Carla baixou os olhos, sentindo a humilhação cortar como faca. Mas Vitor não permitiu. Ela tem mais dignidade, mais honestidade e mais inteligência do que você mostrou em 20 anos ao lado da minha família, disse ele com voz firme. O advogado abriu um sorriso frio. Não há prova de que eu fiz qualquer desvio. Ah, sim, disse uma voz atrás deles. Os três se viraram ao mesmo tempo. Dona Alzira estava parada no corredor, respirando com dificuldade, mas forte no olhar. Mãe? Exclamou Vitor, correndo até ela. A senhora não deveria ter vindo. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, disse ela, encarando Renato como quem vê um estranho perigoso. Precisava olhar para o homem que meu marido já desconfiava e que eu tentei alertar meu filho por anos. Renato prendeu a respiração. Dona Alzira... Silêncio, ela ordenou com uma autoridade que não admitia réplica. Eu sei quem você é, Renato. Sempre soube, mas esperei que meu filho descobrisse sozinho. Hoje, ele descobriu. A máscara do advogado caiu. Era nítido. Não havia mais charme, nem elegância, nem postura corporativa. A verdade travestida de poder se revelava como sujeira. Tudo isso pode ser explicado, insistiu ele agora mais agressivo. Esses erros contábeis não são da minha responsabilidade direta. E, sinceramente, vocês não têm capacidade técnica para isso. Eu tenho, Carla respondeu. Foi a primeira vez que falou. Renato a encarou como se ela fosse um inseto. Ah, claro, riu venenoso. A garota da limpeza agora é especialista em auditoria? Ela não baixou a cabeça. Não, respondeu, calma. Eu sou alguém que estudou 3 anos de contabilidade antes da vida ficar difícil. Alguém que enxerga padrões. Alguém que percebe quando um número foi manipulado, porque já vi isso muitas vezes na prática. Renato riu alto. Isso não vai a lugar nenhum. Vocês não têm prova de desvio intencional. Temos sim, disse Vitor, erguendo um documento específico. Era o extrato que mostrava transferências pequenas, repetidas, exatamente no mesmo padrão, e todas indo para uma conta registrada com nome falso. Essa conta, Vitor concluiu com voz baixa, é sua. Está no nome da sua irmã. A mesma irmã que nem trabalha, a mesma irmã cujo CPF consta vinculado ao seu endereço no cartório. Renato ficou completamente imóvel, mas os olhos entregaram tudo. Ele estava perdido. Vitor respirou fundo. Você se despediu da sua carreira hoje, disse ele, e vai responder por tudo isso legalmente. Dona Alzira completou. E longe da minha família, Renato. O advogado estremeceu, mas não disse mais nada. Não podia.
2 seguranças do prédio já se aproximavam, chamados pela recepcionista ao ver a confusão. Renato saiu escoltado, tentando manter alguma dignidade, mas sem conseguir esconder o desespero. Quando o elevador se fechou, levando-o embora, o silêncio que restou não era tenso. Era de alívio, de verdade revelada. De queda sim, mas de reconstrução também. Vitor permaneceu parado, olhando para a porta fechada, sem respirar, sem piscar, até que lentamente virou-se para Carla. Ela baixou os olhos, esperando uma repreensão, uma crítica, algo. Mas o que ouviu foi: obrigado. Ela congelou. Vitor continuou: obrigado por ter enxergado o que eu, com toda a minha arrogância, não quis enxergar. Obrigado por ter ajudado minha mãe, por ter ajudado a mim, por ter salvado tudo o que esse homem quase destruiu. Os olhos de Carla marejaram. Eu só fiz o que achei certo, Sr. Vitor. Fez mais do que isso, disse ele, com a voz embargando. Fez o que ninguém mais teve coragem, nem eu. Dona Alzira sorriu. Eu disse, meu filho, às vezes quem cuida da nossa casa é quem cuida da nossa alma também. Carla não conseguiu conter as lágrimas, mas eram lágrimas boas, lágrimas de quem, pela primeira vez em muito tempo, era vista, de verdade. A tarde caiu lentamente sobre a cidade quando Vitor, Dona Alzira e Carla deixaram o prédio comercial. A chuva fina havia cessado e uma brisa mais leve atravessou o estacionamento, como se o mundo, enfim, respirasse aliviado junto com eles. Vitor caminhava alguns passos à frente em silêncio, com uma expressão que Carla nunca tinha visto antes. Não era arrogância, nem soberba, nem o controle habitual. Era humanidade. Ele abriu a porta do carro para a mãe com cuidado, como fazia quando ainda era adolescente, e só depois se sentou ao volante. Carla acomodou-se no banco de trás, sentindo o coração ainda acelerado pelo confronto. Por um momento, ninguém disse nada, até que, depois de alguns quarteirões, Dona Alzira tocou o ombro do filho. Você está muito quieto, meu filho. Vitor manteve os olhos na rua. Eu estou tentando entender como pude deixar isso acontecer por tantos anos. Como não vi o que estava bem debaixo do meu nariz. Porque você confiava, disse ela simples. E confiar não é defeito. O defeito está em quem escolhe trair essa confiança. Carla, no banco de trás, abaixou os olhos. Vitor deu um pequeno sorriso triste. Talvez, mas eu também estava cego. Achava que ninguém poderia me enganar porque eu era cuidadoso demais. Fui arrogante e acabei confiando na pessoa errada. E desconfiando da pessoa certa, completou Dona Alzira, olhando para Carla pelo retrovisor. A jovem sentiu o rosto corar. Vitor desviou o olhar, pensativo. Quando chegaram à mansão, a noite já havia caído. As luzes externas iluminaram o jardim e o som suave da água na fonte trouxe uma tranquilidade estranha, como se a casa inteira estivesse esperando por aquele momento de paz havia anos. Ao entrar, Carla caminhou diretamente para a cozinha para guardar sua bolsa e preparar o chá de Dona Alzira, mas o chamado do milionário a deteve. Carla, venha até o escritório, por favor. Ela congelou. O escritório, o mesmo lugar onde tudo começou. Engolindo o nervosismo, ela caminhou lentamente até lá. Quando entrou, encontrou o ambiente completamente diferente. Vitor havia reorganizado tudo. As pilhas de documentos, agora em pastas classificadas. As notas, conferidas e guardadas. O cofre, fechado. A mesa, impecável. Mas havia algo novo. A porta estava aberta. Vitor estava de pé ao lado da mesa, como se aguardasse alguém importante. Ele gesticulou para que ela entrasse mais. Carla! Começou com os braços cruzados, buscando as palavras como quem reconhece sua própria falha. Eu queria ter dito isso antes, mas eu te devo desculpas. Ela levantou os olhos, surpresa.
Senhor, eu gritei com você. Te julguei. Assumi o pior. E você... Ele respirou fundo. Você estava salvando minha família. Carla balançou a cabeça rapidamente. Eu só ajudei como pude, Sr. Vítor. Não, insistiu ele, olhando diretamente para ela. Você fez muito mais do que isso. Ele caminhou até a mesa, abriu uma pasta e retirou um envelope. Hoje cedo, depois que resolvi as questões com o departamento jurídico, liguei para a administração da empresa e para a consultoria que cuida da mansão. E tomei algumas decisões. Carla segurou a respiração. Primeiro, você não será mais empregada doméstica aqui. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Senhor, ela murmurou. Vítor continuou. Eu quero te promover oficialmente a assistente administrativa da mansão Leme. Você vai organizar documentos, revisar relatórios internos, controlar patrimônio fixo, acompanhar os processos de auditoria e terá acesso autorizado ao escritório sempre que precisar. Ela ficou sem voz. Senhor Vítor, eu não sei nem o que dizer. Diga apenas se aceita. Ele sorriu de leve. Porque você merece isso mais do que imagina. Carla tentou responder, mas a emoção a invadiu com força. Ele ouviu o choro antes que ela pudesse impedir. Eu aceito, senhor, mas não sei se sou boa o suficiente. Carla, disse ele, dando um passo à frente. Você viu tudo o que nem eu via. Você notou desvios que passaram despercebidos por analistas e consultores. Não só é boa o suficiente, como é excepcional. As lágrimas rolaram de vez. Vítor pegou outro envelope. Há mais uma coisa. Seu coração quase parou. Sua mãe, ele disse, com sinceridade real, não merece passar um dia sequer sem o tratamento adequado. E você não merece carregar esse peso sozinha enquanto cuida da minha família. Carla levou a mão à boca. Eu entrei em contato com uma clínica parceira da empresa. Eles vão fornecer suporte respiratório, medicamentos e acompanhamento médico mensal. Tudo oficial, tudo pago. As pernas dela fraquejaram. Senhor Vítor, eu não posso aceitar isso. Pode sim, interrompeu ele com firmeza. Porque isso não é caridade, é gratidão. Carla chorou em silêncio. Pela mãe, pela vida difícil, pelo peso que agora ela poderia soltar um pouco. Vítor esperou que ela se recomponha e então concluiu. E quando quiser voltar a estudar, a porta estará aberta. Eu posso ajudar com isso também. Ela o encarou incrédula. Eu não sei como agradecer. Não precisa, disse ele finalmente com um sorriso sincero. Só continue sendo quem você é. Mais tarde, quando a casa já estava silenciosa, Carla foi ao jardim respirar um pouco. O vento fresco acariciou seu rosto e ela fechou os olhos, permitindo-se sentir, talvez pela primeira vez, a leveza de uma nova vida começando. Dona Alzira apareceu na varanda, apoiada na bengala. Minha filha! Carla correu para ajudá-la. A idosa tocou sua mão com carinho. Eu disse que as pessoas certas brilham quando ninguém está vendo. E hoje você iluminou minha família inteira. Carla sorriu através das lágrimas. Eu só fiz o que achei certo, Dona Alzira. E é isso que falta no mundo, retrucou a idosa. Gente que faz o certo mesmo quando não é visto. Gente que não se esconde por trás de títulos. Gente que tem caráter. A idosa apertou sua mão. O dinheiro vai e vem, Carla. Mas caráter e competência, esses ninguém pode tirar. Carla sentiu um calor no peito. A brisa tocou seu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nisso. No fim da noite, quando já se preparava para ir embora, Carla passou pelo corredor e viu a porta do escritório aberta. Vítor estava lá, sentado, organizando documentos, concentrado. Mas, ao ouvir seus passos, levantou o olhar e disse de forma simples, mas com significado profundo: Carla, agora sempre que entrar aqui, quero que você esteja ao meu lado.
Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de futuro, e respondeu: então estarei, Sr. Vitor. E assim, naquela mansão onde o silêncio sempre foi sinônimo de distância, algo finalmente mudou. A verdade veio à tona. A máscara do advogado caiu. O patrimônio da família foi protegido. E a confiança, tão rara para Vitor, encontrou um novo lugar para existir. Carla, que entrou naquela casa apenas para limpar o que os olhos viam, acabou limpando o que o coração de Vitor nunca teve coragem de encarar. O peso de confiar novamente. Dona Alzira recuperou a paz. Vitor recuperou a lucidez. E Carla recuperou a própria vida. Não porque ganhou um cargo, não porque recebeu ajuda financeira, mas porque pela primeira vez alguém enxergou seu valor sem uniforme, sem serviço, sem silêncio. E por trás de tudo isso, permaneceu uma lição simples, mas poderosa. Os olhos podem falhar, mas o caráter, esse nunca mente. No fim, não foi sobre dinheiro, não foi sobre um cofre aberto, nem sobre as fraudes escondidas. Foi sobre quem ficou de pé quando tudo desmoronou. Foi sobre quem escolheu a verdade quando o mundo escolhia o atalho. Foi sobre a força de uma mulher simples que, com coragem e integridade, mudou o destino de uma família inteira, sem levantar a voz, sem exigir nada, apenas sendo quem era. E naquela casa, que antes respirava desconfiança, agora havia algo que Vitor nunca soube construir sozinho. Uma nova forma de confiança. Simples, honesta, real. Porque no final das contas, caráter é aquilo que aparece quando ninguém está vendo. E Carla provou que às vezes é justamente quem menos fala, quem mais transforma. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Vitor errou por julgar a Carla tão rápido? Ou você também teria pensado o pior naquela situação? E se fosse você no lugar da Carla, arriscaria seu emprego para ajudar a mãe dele? Ou ficaria calado para não se envolver em problemas? Conta para mim aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua resposta. E aproveita, me diz também de qual cidade você está me assistindo agora. É sempre emocionante ver até onde essas histórias chegam. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que na vida, a honestidade pode vir de onde você menos espera. E é ela que salva tudo quando o resto desmorona. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.